Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a impressora 3D caseira aqui no canal do RBTech. E hoje eu juntei aqui algumas perguntas deixadas por vocês nos 12 vídeos já publicados dessa série aqui no canal. E eu vou responder nesse vídeo essas perguntas para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Eu tentei juntar aqui aquelas perguntas assim que eu acho que podem ser de uso mais comum, que podem ajudar o maior número de pessoas possível. Então eu fui juntando as principais e eu tenho aqui 12, 13 perguntas que eu vou responder a partir de agora. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o tempo de cada uma das perguntas, de cada assunto que será abordado nesse vídeo. Então, se tem alguma parte que não é relevante para você, que você não quer assistir, você pode pular e assistir só aquilo que realmente te interessa. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso FAQ sobre a impressora 3D caseira. Antes de começar a responder perguntas, eu só quero deixar dois adendos aqui nesse vídeo. Primeiro, tem gente que pergunta coisas do tipo, de acordo com a sua experiência, o que você acha disso, disso ou daquilo? Pessoal, assim, eu não tenho experiência em impressão 3D. É a primeira vez que eu estou tendo contato com isso. Eu montei uma máquina de uso robista, não profissional, cheia de gambiarra. Vocês acompanharam esse processo. Então eu não tenho experiência para compartilhar com vocês. A experiência que eu tive está documentada nos 12 vídeos já publicados e também nos próximos que virão ainda dessa série. Então entenda que eu sou um amador, eu sou um entusiasta da área e não uma pessoa com experiência na área. Você precisa ter essa consciência. Segunda coisa, você precisa, para acompanhar projetos desse tipo, principalmente aqui no RBTech, você precisa ter capacidade de adaptar as coisas de acordo com a sua realidade. Eu estou fazendo um projeto totalmente amador, cheio de adaptações, com materiais que não são os materiais próprios para a construção de uma impressora 3D. Então eu estou fazendo muita gambiarra, muita adaptação, muita coisa que se você tem um material ideal, você não precisa fazer. Se você quiser fazer algo igual ao que eu estou fazendo aqui, você precisa ter a capacidade de entender a lógica daquilo que eu estou montando e adaptar isso para o material que você tem, para a sua realidade, para a sua necessidade. Você não pode pegar um projeto amador como este daqui e tentar seguir ele à risca. Não é um documento impresso onde você vai ter um passo a passo lá que você vai executar passo 1, 2, 3 até o 10 e vai sair uma impressora pronta. Não, você precisa saber adaptar. E outra coisa, pessoal, não tomem essa série de vídeos como única série de vídeos sobre o assunto existente no mundo. Pesquisem mais sobre isso. Busquem outras pessoas que estejam ensinando a mesma coisa para você ter outros pontos de vista, para você às vezes aprender um detalhezinho diferente que pode fazer toda a diferença no seu projeto. Quando eu comecei a montar essa série, eu criei uma playlist dos vídeos que eu estava assistindo sobre o assunto só para documentar, digamos assim, o material que eu consumi antes de começar a montagem. E agora, antes de começar a gravar esse vídeo, eu fui dar uma conferida. Eu assisti mais de 200 horas de vídeo sobre impressoras 3D antes de começar a montar a minha. Então por que 12 vídeos do Ricardo serão suficientes para você? Não, você precisa buscar mais conhecimento fora daqui também. Como eu falei antes, eu sou um entusiasta, um iniciante da área. Eu não sou verdade absoluta e eu não tenho o melhor projeto do mundo de impressora 3D caseira. Procure mais opiniões, mais pontos de vista. Bom, sabendo de tudo isso, tendo essas considerações já devidamente colocadas, vamos às perguntas que eu separei para responder no vídeo de hoje. Pergunta número 1. Eu não anotei o nome de quem fez a pergunta, tá? Tá só o assunto aqui. Nunca fiz nada desse tipo em eletrônica. Por onde eu começo a estudar e ter ideias de coisas para fazer que sirvam de pré-requisitos para fazer uma impressora? Cara, eu não sei nem te dizer exatamente o que, mas você precisa ter. Isso é básico, tá? Algumas noções de eletrônica, você precisa entender polaridade de componentes, você precisa entender como fazer uma emenda de um fio, soldar um fio, por exemplo, criar um conector para um fan, para um motor, e fazer uma extensão desse conector, enfim, são coisas básicas, bem simples, que você simplesmente de executar alguns projetos de eletrônica vai aprender. Então você precisa ter algumas noções de eletrônica para começo de conversa. E vai fazer bastante diferença se você tiver algum conhecimento de Arduino. Não precisa
desenvolver nenhum projeto de robótica, de automação e blá blá blá, não. Mas se você tiver noções de Arduino, vai te ajudar um pouco para você entender uma base de funcionamento, principalmente a questão de alterar os arquivos de configuração, enviar isso para sua placa, então essas noções podem ser importantes nesse seu processo evolutivo. Mas qualquer projeto que você fizer na área de eletrônica, usando principalmente Arduino, vai te ajudar de alguma forma na montagem de uma impressora, então isso é fato. Próxima pergunta, qual software que controla a impressora? É open source? É multiplataforma? Essa foi uma pergunta lá do começo da nossa série. O firmware da impressora chama Marlin. Tá? Isso tudo está explicado nos vídeos, mas caso você tenha essa curiosidade, o firmware chama Marlin e o software que eu uso para controlar, para fazer a preparação das impressões, chama Repetier Host. Ambos são softwares livres e você pode usar em Windows, Linux e Mac, se não me falha a memória. No caso do Repetier, eu acho que ele tem para todas as plataformas, sim. Próxima pergunta. Você tem um projeto em PDF para seguir e quero fazer um projeto semelhante ao seu? Cara, aquilo que eu expliquei antes, isso aqui não é um projeto de nível industrial que tem um passo a passo, que tem um beabá para você seguir e você aprender como fazer. Não. Tá? Você precisa assistir os vídeos, entender a lógica daquilo que eu estou fazendo e a partir disso você desenvolve o seu projeto. Dá para usar outro tipo de motor que não seja o motor de passo ou motor NEMA, motores diferentes, outros componentes? Isso também você tem que entender que precisa se adaptar conforme a sua realidade, mas você precisa obrigatoriamente usar motor de passo. Não pode ser outro tipo de motor, tá? Tem que ser motor de passo. E a questão de ser igual ou diferente, então cada eixo pode ter sim motores diferentes. Porém, no caso dos dois motores do eixo Z, eu aconselho que eles sejam exatamente iguais para você não ter diferença nas movimentações, você não ter que fazer uma calibração específica para cada um dos motores, então cuidado nesse ponto. Mas você pode usar qualquer motor de passo que tenha força suficiente para mover a parte mecânica da sua impressora. Próxima pergunta, meus motores estão travando, o que pode ser? Algumas coisas que eu aprendi na montagem da minha impressora. Aquela questão da taxa de comunicação lá, de ser de 115 mil, por exemplo, é a mais indicada. Quando tem valores acima disso, acontecem travamentos na máquina, principalmente conectada ao computador. Então isso foi um dos pontos. Segundo ponto que pode ocasionar o travamento do seu motor é o VRIF. Tá? Se ele tiver muito baixo, por exemplo, não vai ter corrente, não vai ter tensão suficiente sendo enviada para o seu motor e ele não vai conseguir funcionar corretamente. E outra coisa que pode ocasionar o travamento é a questão da velocidade do Max Feed Rate, lá que eu mostrei na aula de configurações. Quando ela está muito alta, isso pode ocasionar o travamento dos motores também. Então, se esse for o seu problema, uma dessas três coisas possivelmente está ocasionando. Fora isso, bom, daí eu não sei, você vai ter que fazer alguma pesquisa adicional. Isso é o que eu entendi do assunto até o presente momento, é o que eu posso compartilhar com vocês. Outra pergunta aqui, minha tela LCD não funciona, o que fazer? Bom, seguir os passos da configuração e você precisa, isso eu não falei nos vídeos lá, porque, enfim, eu já tinha feito testes na minha máquina aqui, eu nem me lembrei na hora que eu fiz o vídeo de configurações. Você precisa ter incluído no seu Arduino uma biblioteca para usar o seu painel LCD. A biblioteca chama U8glib, se não me engano, alguma coisa parecida com isso, mas eu acho que é o U8glib, você tem que incluir ela nas bibliotecas do Arduino para você conseguir usar o painel LCD, para você conseguir compilar o arquivo de configurações com o uso do painel LCD para que ele funcione corretamente. Então, é isso que eu não falei no vídeo de configurações e possivelmente, se a sua tela não está funcionando, pode ser essa a causa. Uma das, no caso. Dá para fazer uma impressora com uma área de impressão maior? Dá, você pode comprar uma mesa maior, você pode usar 2, 3, 4 mesas em paralelo ligadas, só você precisa ter energia para alimentar isso e você precisa ter um sistema de refrigeração bom porque a sua placa, a sua RAM vai esquentar pra caramba. Tá? Mas você pode adaptar o projeto dentro da sua realidade, da sua necessidade e você precisa testar. Tá? O que eu fiz está relatado nos vídeos, foi esse tamanho, foi essa área de impressão, foi essa configuração com essas peças. Se você tem qualquer coisa diferente, você precisa fazer testes. Eu não posso simplesmente testar todas as possibilidades do mundo para esclarecer isso em um vídeo. Você precisa testar e descobrir as coisas por conta própria para executar um projeto como esse. Uma pergunta até bastante recorrente é sobre as corrediças, sobre as guias de gaveta. Elas apresentam firmeza e precisão para uma impressora 3D?
Cara, seguinte, essas guias de gaveta tem das mais comunzinhas, que suportam aí 5, 10 quilos, até guias que suportam 50, 60 quilos. Tá? Daí depende da guia que você vai comprar, da guia que você vai utilizar. Tem precisão para uma impressora 3D? Deixa eu te mostrar uma impressãozinha aqui, ó. Olha só. Né? Duas peças, aqui 2 horas para imprimir, aqui 4 horas para imprimir, tudo bonitinho, né? Tudo feitinho. Olha o encaixe aqui, ó. Colocou aqui as duas peças, um cliquezinho, encaixou. Daí eu te pergunto, tem precisão ou não tem precisão? Tem, depende de como você prepara, de como você usa, de como você faz. Tá? Mas tem precisão sim, tem firmeza sim, suporta tranquilamente. É lógico que se eu tivesse uma guia linear retificada com blocos de rolamento e blá blá blá, seria melhor? Sim, seria. Mas funciona. Isso aqui é um projeto para hobby, para uso próprio e não para fazer impressões para venda, por exemplo. Não é esse o objetivo da máquina. Então, para o objetivo que eu quero, a máquina serve tranquilamente. Posso usar vidro temperado na mesa ao invés do vidro comum? Cara, pode usar o vidro que você quiser, ele só precisa suportar a temperatura. Só que tem um detalhe, o vidro temperado, ele impede que o calor passe de um lado para o outro, ele tem uma resistência térmica maior. E segundo ponto, eu não sei se pode temperar um pedaço de vidro tão pequeno. Se fazem têmpera de vidro em pedaços tão pequenos. A vidraçaria aqui da cidade não tem como fazer isso, ela não faz. Então o tamanho mínimo acho que era 35 ou 40 centímetros para fazer um vidro temperado, que não era o caso do vidro da impressora, então eu acabei usando o vidro comum. O que você tem que entender do vidro é o seguinte, o que vai danificar ele é o choque térmico. Você não vai tirar o vidro quente lá da sua impressora e largar ele em cima de um balcão de mármore frio ou largar ele dentro de um balde de água fria. Ao menos espera-se que você não faça isso. Tá? Se ele não tomar o choque térmico, se não for dado um choque térmico nele, dificilmente você vai ter problema com o vidro. Tá? Então, se você usar vidro comum ou vidro temperado, bom, cara, a chance de dar problema ela existe com qualquer vidro. Tá? Depende de como você vai cuidar, de como você vai tratar desse material. Quanta energia gasta uma impressora 3D? Bom, eu fiz a medição usando aquele aparelhinho que inclusive eu ensinei como construir aqui no canal, um aparelhinho de medição de consumo, e fazendo o custo com base no quilowatt-hora em torno de R$ 1 mais ou menos, ela gasta em torno de 25 a 35 centavos de real por hora de funcionamento. Tá? Então o custo ficou mais ou menos ali nos 25, entre 25 e 35, depende muito do uso da máquina, mas eu fiz aí uma média de 28 até 30 centavos no máximo aí de média usando a máquina para imprimir. Então digamos que seja aí 30 centavos por hora com o valor do quilowatt-hora a R$ 1. Tá? O consumo da minha máquina aqui em watts, a potência, digamos assim, consumida por ela, ficou em torno de 180 watts. Quando ela está imprimindo, 160, 180, fica variando no meio. E quando ela está em stand-by, quando ela está só ali em estado de espera, ela fica aí nos 20, 18 watts mais ou menos de potência sendo consumida pela máquina, tá ok? Então esse é mais ou menos o custo de energia. Eu preciso saber modelar alguma coisa? Eu posso baixar modelos prontos para imprimir? Bom, isso foi assunto no último vídeo que eu publiquei. Eu não sei modelar porcaria nenhuma, apesar de ter modelado uma peça para colocar o carretel em cima da impressora. Fui eu que fiz aquela peça usando um aplicativo online chamado Tinkercad. Tá? Então eu modelei aquela peça mesmo sem ter o conhecimento, o aplicativo é super simples de usar, até eu indico que você mexa um pouquinho, mas você não precisa, você pode usar sites como o Thingiverse, por exemplo, e você pode baixar vários modelos prontos, tem milhares de modelos lá, de peças prontas para você baixar, imprimir e se divertir com a sua máquina. De tudo que eu imprimi até hoje, eu só desenhei o suporte de carretel para colocar na minha máquina, porque o MDF lá, o MDP é de largura diferente, então dos suportes que tinha lá, nenhum deles atendia a necessidade, eu acabei desenhando a peça. Mas de resto, tudo que eu fiz foi baixado do Thingiverse até o presente momento, então você não precisa saber modelar, só que vai chegar um momento em que você vai querer fazer alguma coisa personalizada, alguma coisa customizada, então vai ser interessante você aprender isso e você vai acabar, mesmo que involuntariamente, você vai acabar aprendendo alguma coisa de modelagem sim. E a última pergunta é, demora para imprimir? É uma dúvida recorrente que eu tenho recebido aí.
Cara, sim, demora e depende da qualidade de impressão que você coloca. Por exemplo, para fazer essa caixinha de power bank aqui, demora 6 horas praticamente no total, tá? Aqui demora quase 2 horas essa pecinha, aqui demora 4 horas e 10. Então você faz a conta aí, uma caixinha de uns 10, 12 centímetros aqui, até deixa eu medir com a régua. Deixa eu ver aqui o tamanho dessa caixinha. Ela tem 7,5 centímetros de largura por 11,5 centímetros de comprimento, tá? Então 7,5 por 11,5 demora em torno de 6 horas com resolução 0,2. É lógico que eu estou falando aqui da minha máquina, no caso, que foi feita com corrediça, eu diminuí a velocidade de impressão para não ter nenhum problema de travamento, nenhum solavanco, nada que pudesse impedir a impressão, travar a impressão no meio. Tá? Uma máquina profissional vai imprimir muito mais rápido. Se você usar guias lineares com rolamento, se você usar o fuso certinho, você vai ter uma velocidade de impressão que pode chegar até o dobro da minha máquina aqui, com a mesma qualidade. Tá? Daí depende da sua máquina, mas demora sim. Via de regra, as impressões demoram para acontecer e isso é uma coisa que você precisa ter total consciência quando você está montando, quando você está fazendo projetos como uma impressora 3D para moldar peças de acordo com as suas necessidades do dia a dia, dos seus hobbies, enfim. Bom, essas foram as perguntas que eu selecionei para responder então nesse vídeo, nesse FAQ. Caso surja necessidade, eu posso fazer um outro vídeo futuramente abordando novamente temas e questões comuns levantadas nos vídeos, nos próximos vídeos, por exemplo, mas por hora era isso que eu tinha para compartilhar e eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado com alguma dúvida que talvez seja sua também referente à montagem, à construção de uma impressora 3D com um projeto um pouco mais adaptado, um pouco mais caseiro, um pouco mais amador, como é o caso dessa máquina que eu montei e compartilhei com vocês aqui nessa série do RBTech. Vai ter mais vídeos sobre a impressora aqui no canal, tá? Mas o essencial, o principal, a base do projeto já foi concluída com os 12 vídeos iniciais da série, então é por isso que eu estou fazendo esse FAQ agora. O que vier agora são extras, são coisas adicionais, são melhorias, são upgrades, talvez alguns conteúdos adicionais aí que eu estou pensando em produzir e disponibilizar para vocês também. Se você gostou desse vídeo, aliás, se você gostou da série sobre a impressora 3D, ajuda a divulgar, ajuda a compartilhar entre os seus amigos, aí na sua sala de aula, pessoas que você conheça que talvez se interessem pelo assunto, ajuda a compartilhar e divulgar, que isso é muito importante para o nosso trabalho. No mais, muito obrigado por estar aqui, por acompanhar o RBTech na internet e eu te vejo no próximo vídeo.